Olá pessoal, como vocês estão? Estou na cabine de um avião, acabei de... Motor 1 pegando fogo, aposto com você o que quiser. Já se perguntou alguma vez, os pilotos de aviões comerciais são realmente necessários? Essa pergunta ela surge porque pensamos que os pilotos eles só fazem pilotar o avião, como por exemplo, um motorista de ônibus, que só dirige o ônibus. No entanto, os aviões têm um piloto automático que é capaz de levar o avião automaticamente. E é por isso que pensamos que se o avião pode voar sozinho, talvez os pilotos sejam dispensáveis. O que acontece é que, na verdade, eles têm muitas outras tarefas, como estabelecer as comunicações com os diferentes espaços aéreos pelos quais vão entrando e saindo, inserir os parâmetros para o piloto automático ou verificar se todos os parâmetros do avião estão corretos e se tudo está funcionando bem. Além disso, há muitas ocasiões em que o avião precisa ser pilotado manualmente e não se pode usar o piloto automático. Mas o trabalho mais importante que os pilotos fazem, na minha opinião, é estarem treinados para resolver qualquer emergência que apareça. Eles precisam passar por exames em simuladores de tempos em tempos, nos quais são testados simulando falhas graves no avião, para ver como eles agem, como se comunicam entre si e como tomam decisões. Para mostrar tudo isso para você, viemos aos simuladores do grupo de aviação no campus da Universidade Rei Juan Carlos, onde eles têm um simulador Flight and Navigation Procedures Trainer 2. Este é um dos simuladores utilizados pelos pilotos para praticar emergências. E foi isso que viemos fazer, porque vieram conosco Cláudia e Ferran, 2 pilotos de Airbus A320. Então, a ideia era colocá-los para voar e fazer com que as coisas fossem quebrando no avião para ver como eles salvavam a situação. Com este vídeo, você vai perceber que mesmo que algo aconteça no seu avião, o normal é que você pouse em segurança. Na verdade, as emergências que vamos mostrar acontecem com muito mais frequência do que você imagina. Porque as únicas vezes que ficamos sabendo que algo aconteceu com um avião é quando ele cai. E isso, de fato, quase nunca acontece, justamente porque tudo é muito bem estudado no setor aeronáutico. Para entender o vídeo, é importante que você saiba que os pilotos, para quase qualquer procedimento, têm uma checklist para seguir. Assim como quando você pega um carro e segue uma série de passos para ligá-lo, na aeronáutica, esses passos são escritos em uma lista e essa lista deve ser seguida. Isso é feito para continuar garantindo que a aviação seja o setor mais seguro de todos. Porque dessa forma você garante que até o pior piloto, em seu pior dia, vai fazer todos os passos corretamente sem esquecer nenhum. Por isso, ao longo do vídeo, como vou te mostrar, você verá que os pilotos estão seguindo as listas de verificação. Outra coisa interessante que você vai ver é que os pilotos leem alguns parâmetros em voz alta, esperando que o outro responda com a palavra check. Isso é feito tanto para confirmar que os instrumentos estão mostrando a mesma informação para cada um, quanto para garantir que o outro piloto está atento e principalmente consciente, porque existe a possibilidade de que um dos 2 pilotos perca a consciência. E é por isso que se anuncia em voz alta o sem nós. Na decolagem, se o companheiro nesse momento não responder, a decolagem seria abortada. Dentro das poucas probabilidades de emergências em aviões, sabe-se quais são as mais prováveis? Assim como numa bicicleta pode sair a corrente, falhar os freios ou furar um pneu. Nos aviões, foram estudadas durante anos todas as formas como pode haver falhas e foi traçado um procedimento para todos esses casos. Isso está registrado em um manual conhecido como Quick Reference Handbooks. Embora lá não haja apenas checklists para procedimentos de emergência, também existem procedimentos normais, mas hoje o que viemos ver são as emergências. Uma das falhas mais treinadas é a falha de um motor, porque caso você não saiba, um avião pode voar com apenas um motor sem problema. Essa falha pode acontecer a qualquer momento do voo. Mas o mais crítico é na decolagem, já que é quando você precisa da potência máxima para subir e ao mesmo tempo acelerar. Na verdade, na decolagem existe uma velocidade conhecida como VUNO. Essa é a velocidade a partir da qual um avião não pode reduzir a potência nos motores, para parar porque não teria pista suficiente para frear depois. Essa velocidade depende da massa do avião, de suas capacidades, do comprimento da pista e de muitas outras variáveis. Portanto, se um motor falhar antes de o avião atingir a V1, o procedimento diz para frear imediatamente. Vamos ver isso na prática. É interessante saber que, neste caso, é Ferran quem está realizando a decolagem. Mas o comandante, que é quem se senta à esquerda, é sempre quem controla as manetes de potência. Por isso, Cláudia é quem está com a mão nas... Neste caso, quando a pane do motor é detectada, freia-se imediatamente retirando a potência e utilizando o reverso para frear.
Depois veremos o que aconteceria se houvesse fogo e fosse necessário fazer uma evacuação. Agora vamos ver uma pane no sistema hidráulico. O sistema hidráulico é o que aplica força nas superfícies de controle para manobrar o avião conforme o piloto deseja. E atualmente, os aviões comerciais têm 3 sistemas hidráulicos independentes, de forma que a falha de um sistema hidráulico não afete os outros 2. Na Airbus, cada sistema hidráulico ele tem o nome de uma cor. Temos o verde, o azul e o amarelo. Este é um esquema real de quais coisas são alimentadas por cada sistema hidráulico em um Airbus A320, e aqui está representado em todas as superfícies de controle. Por exemplo, os flaps se movem com o hidráulico verde e o amarelo, os ailerons esquerdos com o azul e o verde, no exemplo que vamos ver agora. De repente, eles perdem o hidráulico azul e, portanto, ficam sem o spoiler. 3, porque esse só é alimentado pelo hidráulico azul, e depois eles perdem o hidráulico nos ailerons, tanto o esquerdo quanto o direito, elevadores, leme e slats. Mas como todos eles também são alimentados por outro sistema hidráulico, não é que eles fiquem sem essas superfícies de controle. Só para você entender o vídeo. Também é importante saber que o Electronic Centralized Aircraft Monitor é um sistema pelo qual o avião informa aos pilotos, através da tela, o que aconteceu e dá instruções sobre como agir. Isso é muito interessante porque, como o seu avião está cheio de sensores por todos os lados, ele sabe o que mudou na hora de voar o avião. E isso é o Electronic Centralized Aircraft Monitor. Master Cushion Atronic Blue, reservatório nível baixo. Ok, está confirmado. Como você pode ver, o que os pilotos fazem nesse caso é desligar a bomba do sistema hidráulico que perderam e analisar se há algum outro dano ou se perderam alguma superfície. Pressão baixa no sistema azul limpo hidráulico. Controles planos. Bem, o spoiler 3 falhou e temos o sistema azul com falha em todos os controles. Dos ailerons, elevadores e do radar. Mas ainda temos todas as superfícies de controle. O problema começaria a aparecer se eles perdessem outro sistema hidráulico, por exemplo, o verde. Nesse caso, eles teriam perdido de vez os ailerons e o elevador esquerdo completamente. Das outras superfícies de controle, como ainda teriam outro sistema hidráulico, continuariam tendo controle. É muito importante que você saiba que isso é extremamente improvável, e que os 3 sistemas hidráulicos falhem já é impossível, podemos dizer. Na verdade, existe o que é conhecido como Ram Air Turbine, que, caso todos os sistemas hidráulicos sejam perdidos, pode ser acionada uma turbina fora do avião que, ao girar, fornece energia para o sistema hidráulico Blue. E dessa forma, você continuaria tendo sistema hidráulico. No final deste vídeo, deixo uma conversa com os pilotos, falando especificamente sobre isso. Agora vamos ver o que os pilotos fariam se o avião perdesse um motor quando já está no ar durante a decolagem. Repare como assim que Cláudia diz: V1 tira a mão da potência dos motores, porque a partir desse momento deixa de ser uma opção reduzir a potência e frear, aconteça o que acontecer. Quando um motor falha, gera-se um desequilíbrio e, portanto, aparece um torque que gira o nariz do avião para o lado do motor quebrado. O que os pilotos farão, em primeiro lugar, é continuar com a decolagem e recolher o trem de pouso, já que isso gera resistência e nesse momento você precisa ganhar velocidade, mas só tem um motor. Portanto, é fundamental reduzir a resistência. Além disso, também em um primeiro momento, para compensar o desequilíbrio do guinada, o piloto utiliza o leme de direção com os pedais. Mas como não pode ficar assim durante todo o voo, ele faz uso do compensador do estabilizador vertical. Isso faz com que o leme fique em um ponto neutro que equilibra o torque gerado pelo motor. Dessa forma, o piloto pode soltar os pedais e continuar indo em linha reta, mas claro, será gerado mais arrasto e é importante levar isso em consideração. Uma vez que o avião está trimado, analisa-se se há algum possível dano e então se organiza uma rota para pousar em emergência. Eu pensava que após estabilizar o avião sempre se dava a volta para pousar o mais rápido possível, mas não é assim. Eles ficaram um bom tempo voando. Na verdade, em vez de descer e pousar rapidamente, como eu pensava, eles subiram para realizar todos os procedimentos prévios ao pouso. E uma vez que tivessem completado as listas de verificação pertinentes, poderiam então proceder ao pouso. Vamos ver o próximo.
E o que mais me impactou foi uma pane de motor antes do V1, mas agora sim, com fogo no motor. Porque o primeiro caso que vimos antes foi aquele em que simplesmente o motor falhou, mas não havia outro problema mais grave. Agora vamos supor que há fogo dentro do motor. O procedimento até que o avião pare é o mesmo, mas quando aparece a notificação de que há fogo, aí é quando tudo muda. Depois de frear, a primeira coisa que se faz é avisar os comissários de bordo, vulgarmente chamados de aeromoços. Atenção, estações de emergência! Atenção, estações de emergência! Mayday, 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 parando na pista, fogo no motor. Aguarde. Ações do Electronic Centralized Aircraft Monitor. Electronic Centralized Aircraft Monitor. Ações significa que eles vão realizar as instruções indicadas na tela do Electronic Centralized Aircraft Monitor. Fogo confirmado no motor 1. Autorização de transporte de carga notificado. Isso significa cortar o fornecimento de combustível e energia elétrica para o Motor. Master do motor, um desligado. Master do motor, um desligado. Motor um fogo, pressione, botão pressione. Isso significa isolar o motor. É um passo irreversível para garantir que, se houver fogo, ele não continue. Para que você entenda a magnitude disso, tá? Um mecânico ele terá que desfazer esse isolamento posteriormente. Por isso, o botão tem uma proteção para que não seja acionado sem querer. Agora, o que eles estão fazendo é liberar um agente gasoso que tem a composição perfeita para apagar um incêndio. Ao liberar isso, o que se faz é sufocar o fogo e assim extingui-lo. Depois disso, seria avaliado se é necessário evacuar o avião. Se for necessária a evacuação, o comando de evacuação é ativado. Certo, por enquanto parece que ainda temos fogo. Para isso, eles observam o sensor de fogo, como ele continua aceso. Eles procedem com a evacuação e seguem a lista de verificação de evacuação para não pular nenhum passo. Concordo, vamos tirar. Procedimento de evacuação PRH, por favor. Procedimento de evacuação. Freio de estacionamento da aeronave para evacuação de emergência. O primeiro passo significa acionar o freio. Manual do avião. O segundo e o terceiro passo são avisar tanto a torre de controle quanto os comissários de bordo. Alerta de pressão arterial para a tripulação de cabine. Pressão diferencial alertada somente se o controle manual de pressão da cabine tiver sido utilizado. Não é o caso, não se aplica. Todos os masters dos motores desligados. Isso significa desligar todos os motores. E isso isola os motores para que, de forma alguma, possam causar um problema. Uma vez que os passageiros passem ao lado, correndo na evacuação. Isso diz para descarregar os agentes extintores de incêndio, se o botão indicar com uma luz. E, depois disso, eles avaliam novamente se é necessário evacuar ou não. E como dizem que sim, isso é feito. Se a evacuação é necessária, se a evacuação não for necessária, evacuação necessária, concordo. Evacuação necessária. Evacuação iniciada. Eu sei que você deve estar pensando que a evacuação demora muito. Desde o momento em que o avião para até os pilotos realmente terminarem de fazer as listas de verificação. Demora bastante tempo para que as pessoas saiam do avião. Mas você tem que pensar que os aviões são projetados para que, se houver um incêndio no motor, os agentes extintores o apaguem. E por isso, o normal seria que o fogo já tivesse sido apagado. Além disso, é vital não esquecer nenhum passo dos que estão na checklist, porque uma falha do piloto nesse momento, esquecer um pequeno detalhe, pode custar a vida de dezenas de pessoas. Imagine se o piloto esquece de desligar um dos motores. Quando as pessoas começam a sair correndo do lado de fora do avião, aqueles que passarem perto desse motor que está ligado podem acabar sendo sugados pelo motor. Um pequeno parêntese: nunca passe perto de um motor porque ele pode estar ligado e a coisa pode acabar muito mal. E é por isso que a evacuação, na verdade, é sempre a última opção. Porque se sabe que quando há uma evacuação sempre vai haver muitos feridos e até mesmo mortos. E por isso, o piloto sempre vai querer tentar evitar a evacuação. Outro ponto muito interessante que pudemos ver nos vídeos gravados no simulador é como os dois pilotos estão em comunicação constante. Um piloto pergunta ao outro o que ele acha e se está de acordo. E isso é extremamente importante, porque existe a possibilidade de que o piloto que está realizando a checklist esteja obcecado, ou pense que o avião está em uma situação na qual na verdade não está. Já aconteceu alguma vez de o outro piloto perceber algo que muda completamente a situação?
Imagine que, nesse caso do fogo no motor, o outro piloto percebesse que na verdade não há fogo no motor, e que é simplesmente uma falha do sensor. Então ele teria que dizer, ei, espera, talvez não seja necessário, porque percebi que é assim mesmo, ou o contrário. Se o piloto que está fazendo a checklist acha que não há fogo, mas o outro percebeu que, por algum motivo, pode sim haver fogo. Aí ele tem que dizer, ei, acho que sim que há um incêndio. Vamos avaliar isso e por isso, se dois pilotos concordam sobre uma mesma situação, provavelmente a solução correta será a que eles vão executar. E só mais uma coisa, é muito importante que você saiba que sempre que acontecer um acidente grave, as companhias aéreas vão querer colocar a culpa nos pilotos. Porque se o acidente foi grave, o piloto não vai sobreviver. E é muito fácil para a companhia aérea colocar a culpa no piloto, lavar as mãos e se livrar das responsabilidades. Por isso, da próxima vez que você ouvir que foi culpa do piloto, pense se realmente foi. Porque as companhias aéreas sempre vão querer dizer que foi culpa do piloto e que não teve nada a ver com eles. E olha, tem vezes que realmente acontecem acidentes porque o piloto errou, mas há muitas outras vezes que não. Então, espero que neste vídeo você tenha percebido o quanto o setor aeronáutico é bem preparado, e em particular os pilotos, como eles estão preparados para absolutamente qualquer coisa. Muito obrigado a Ferran e Cláudia por virem gravar essa loucura comigo e a Aviation Group por nos convidar para gravar.